Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. No vídeo de hoje vamos falar sobre Aradia, a rainha das bruxas. Como Aradia escapou da morte 3 vezes e se tornou a rainha das bruxas. Pouco se sabe sobre Aradia, pouco se vê falar sobre estregueria, não é verdade? Isso porque a estregueria é um culto oral que só é passado dentro de clãs. E todas nós, iniciadas na estregueria, fazemos um juramento mágico de só revelar os segredos da estregueria para outra bruxa iniciada como ela dentro do círculo mágico. O que vemos por aí sobre Aradia é muito pouco e a maioria das coisas são besteiras, coisas inventadas, coisas bobas e muito mito que criou-se em torno de Aradia, porque ela foi uma bruxa muito caridosa, muito bondosa e foi muito amada em seu tempo. Ela foi venerada como uma deusa e foi considerada a filha de Diana na Terra. Mas a verdade é que Aradia nasceu em 1313 na cidade de Volterra e ela era filha de pais cristãos. A sua mãe desejava que ela fosse freira, mas Aradia não queria de forma nenhuma ser freira. Seu sonho era casar-se. E quando ela chegou na idade de 16 anos, sua mãe disse que ia levá-la para um convento, mas ela insistentemente disse que não, que queria ter um pretendente e casar-se. Sua mãe ficou muito brava e não aceitava de forma alguma. Então Aradia ameaçou fugir de casa. Então a mãe, imaginando que Aradia já deveria ter um pretendente, contratou uma babá, uma ama, uma dama de companhia, para vigiar a moça 24 horas. E essa tal dama de companhia dormia no quarto junto com a moça. A mãe acreditava que essa senhora, já de idade, seria uma senhora muito católica e que poderia dar bons conselhos para Aradia e convencê-la de ir para um convento. Porém, a mãe enganou-se totalmente. Tal senhora era exatamente o oposto de uma católica. No entanto, Aradia e a tal senhora ficaram muito amigas. Aradia adorava a companhia de tal senhora. Mas, 2 noites seguidas, durante a lua cheia, Aradia acordou e viu a senhora ajoelhada sobre a lua e fazendo orações com palavras que ela não entendia. Então ela perguntou à senhora de que se tratava. E tal senhora fez com que ela jurasse solenemente de que não contaria para ninguém, por sua própria vida, pois era muito perigoso o que ela iria revelar. A senhora lhe disse: Nos ensinaram que devemos rezar para um Deus invisível. Mas para quê? Se podemos rezar para a lua, a deusa da lua, que é nossa mãe e é tão boa quanto bela. Lá de cima ela nos vê, sabe tudo o que está em nosso coração e de todas as nossas necessidades. E ela nos concede tudo aquilo que precisamos. Aradia começou a orar para a lua junto com a tal senhora que ensinou para Aradia os preceitos principais da estregueria, que deveria amar a deusa da lua e como cultuá-la. Aradia ficou encantada e começou a orar para a deusa da lua pedindo um pretendente que ela queria se casar. Em pouco tempo apareceu um rapaz e foi pedir a mão de Aradia para os pais dela. A mãe de Aradia, completamente nervosa e irritada, rechaçou o pedido e disse que a filha seria freira, mas Aradia batia o pé e dizia que não, que ela iria se casar. Então a mãe entroncou numa torre alta e Aradia permaneceu ali, quase morreu de fome, trancada naquela torre, mas se recusava a virar-se freira. Então, uma noite de lua cheia, Aradia orou para a deusa novamente e de repente encontrou as chaves da porta que a trancava naquela torre e conseguiu fugir. Aradia então fugiu com seu pretendente e começou a ajudar as pessoas pobres, a ensinar a magia, ensinar como se defender dos opressores. Aradia ficou tão famosa, ela era tão bondosa, tão caridosa, que começaram a cultuá-la como a Bela Peregrina. Logo, a sua mãe ficou sabendo da sua fama e imaginou de quem fosse e a entregou para os padres da época, que a capturaram e jogaram numa prisão, condenando-a à fogueira, pois naquela época esse era o castigo para quem cultuasse os deuses antigos. Na noite anterior à sua condenação, estavam todos reunidos no palácio. Os padres, os bispos, a mãe de Aradia, todos foram cear com ela e pedir-lhe que pela última vez que cedesse e que fosse para um convento, que dessa forma ela não seria queimada
na Inquisição. Mas Arádia continuou insistentemente dizendo que preferia ser morta. Então pediu que seu último desejo era ver a lua pela última vez antes de ser morta. E seu desejo lhe foi concedido. Ela pôde sair então para o jardim na companhia de um soldado para ver a lua pela última vez. E Arádia então ajoelhou-se sob a lua e fez a seguinte oração: Não há ninguém na terra que me defenda, somente tu que me vês nessa trilha. Assim rogo-te, ó lua, és bela como és brilhante, reluzindo teu esplendor sobre os homens. Portanto peço-te que ilumine a mente deste pobre homem que me deseja causar o mal. As últimas consequências, lança a tua luz sobre sua alma, para que ele me deixe ir em paz, e então eu retorne com toda a tua luz para minha casa. Nesse instante, a deusa Diana, em uma forma brilhante, apareceu diante de Arádia e disse: Ergue-te, vá para casa, fizeste por merecer esta graça. Ninguém irá te importunar novamente. Tu que és a mais pura na terra, tu serás uma deusa, rainha de todos os encantamentos. Neste momento, houve então um tremor de terra muito forte. E o soldado, diante daquilo, disse para Arádia: corra, fuja, e deixou que ela se fosse. E o palácio ruiu e todos que estavam dentro morreram. Arádia então fugiu com seu amado novamente para as montanhas e continuou ajudando os pobres. Ela não podia dizer seu nome e nem de onde vinha. Por isso ficou conhecida como a filha de Diana. Ela chamava a deusa de mãe, assim como nós hoje em dia dizemos a nossa mãe que está no céu. E dizia-se que ela recebia as instruções da própria deusa, que ela tinha visões da deusa dizendo como fazer os feitiços, como fazer a magia, como escapar da Inquisição, e ajudava as pessoas naquela época. Naquela época havia muitos escravos e muitos deles se tornavam bandidos, ladrões, mas ela dizia, que a deusa dizia que não poderíamos ser como eles, que mesmo diante de todas as adversidades, que devemos manter a fé e manter os nossos bons costumes e a nossa conduta reta. E Arádia ajudava principalmente as mulheres que eram muito oprimidas, que eram muito submissas. Então ela ensinava poções e feitiços para que se tornassem mais belas, para que tivessem bons casamentos, para que fossem bem tratadas. Arádia foi uma grande opositora dos opressores, dos inquisidores naquela época. Por isso ela foi muito perseguida. E por isso ela ficou conhecida como a Estrega Sagrada. Arádia dizia que quando ela partisse desse mundo, que nós deveríamos nos unir sob a lua cheia, uma vez por mês, que a grande deusa Diana ensinaria todos os feitiços e todos os conhecimentos que precisávamos para as nossas vidas. Tudo aquilo que a gente precisava saber nos seria dado para que a gente tivesse uma boa vida aqui na Terra, mas que não deveríamos ser opressores, que não deveríamos ser más pessoas, nem ladrões ou errantes. Arádia dizia ainda que todas as pessoas que possuem o dom da deusa Diana são pessoas que têm o dom da cura, o dom para os oráculos, o dom de entender os sinais do universo, de ouvir a voz dos ventos, de manifestar a beleza, de ser feliz no amor, de prever o futuro. E que deveríamos seguir o caminho da magia, não por esses dons, pois esses dons são gratuitos a todos aqueles que amam a grande mãe, mas sim para não sermos opressores e maus, e sermos bons e seguir a lei da bondade, de amar a vida, de amar tudo que é vivo, todos os animais, e respeitar a natureza. Arádia distribuía comida aos pobres, ajudava aqueles que eram perseguidos pela Inquisição e sempre afrontava todos os padres. Certa vez, disse que ela desafiou um bispo, dizendo que suas vestes eram apenas para ocultar que debaixo de todo aquele ouro, de todas aquelas vestes ricas que ele carregava, ele era tão mortal quanto qualquer um de nós. E por isso Arádia foi novamente condenada à morte. Porém, no momento em que Arádia ia ser queimada, o povo todo foi até onde ela estava e gritava que não, que era injusto, e queriam tirá-la da fogueira. Então disse que o padre local disse que se Deus não quisesse, que deveria dar um sinal. E neste momento, quando iam atear fogo para queimar Arádia,
o céu fechou-se numa terrível tempestade que foi impossível acender a fogueira. E novamente Arad escapou da morte e foi para as montanhas e continuou o seu trabalho de ensinar magia e de ensinar feitiços, fazer poções, ungüentos para curar os pobres até o fim da sua vida e nunca mais foi encontrado. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Aradia. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e venham fazer parte da Irmandade dos Magos, pois será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da bruxa e até a próxima!